Nos últimos dias, o DF registrou 4 casos de choques elétricos. Acidentes causados principalmente em postes de energia no meio da rua, Leila Medeiros. O que é pior? Uma criança de 10 anos foi uma dessas vítimas. Esses casos que assustaram o Distrito Federal impõem um alerta à população. O que deve ser feito nesses casos? Como se prevenir? E o que você deve fazer depois de uma situação de choque ou quando você vê que um poste está energizado? Você sabe o que fazer e o que não fazer, principalmente? Vamos conferir na reportagem. Cleonilson Borges Pimentel, de 56 anos, segue em coma induzido no Hospital Regional da Asa Norte, onde está internado. O homem sofreu uma descarga elétrica quando passava próximo a um poste de iluminação pública do Cruzeiro no sábado. Ele está em estado grave ainda, né? A preocupação é a preocupação neurológica dele. Ele está sobre aparelhos, né? Sendo monitorado, medicações fortes. Eu vou entrar agora para fazer a visita para saber como está evoluindo. Os médicos estão tendo cautela para tirar ele da sedação, que ele está em coma induzido. E aí eles estão tendo cautela sobre essa questão. Segundo a irmã, no momento do incidente, o homem estava indo a uma padaria, como de costume. Ela conta que ouviu de outros moradores que esse não é o primeiro caso na região. O relato dos moradores diz que já houve 3 pessoas lá que levaram choque ali naquele local. Então, sim, foram os moradores do local que falaram isso, que relataram. Nunca encoste em postes elétricos que você tem alguma dúvida, que você saiba que pode ter alguém já falou que esse poste dá choque, alguma coisa. Jamais se aproxime. Se você vê algum fio pendurado ou em via pública, não arrisque de achar que esse fio é de telefone, ou é de internet, ou é energizado. Nós consideramos, nossa orientação, sempre considere que o fio é energizado. Já a SEB-PES, responsável pela iluminação pública, informou que o acidente foi causado por um defeito na fiação subterrânea. Disse ainda que daria todo o suporte para a família. Para a irmã do Cleonilson, a ajuda que a companhia ofereceu não é o suficiente. O único contato da SEB foi pelo WhatsApp com a minha filha, uma pessoa que se identificou como psicóloga, que se a família quisesse conversar com ela, né, que ela estava disponível. Então, sim, o apoio que nós estamos tendo da SEB é apenas esse, uma psicóloga. O Distrito Federal está em alerta. 4 pessoas foram vítimas de choque elétrico em apenas uma semana. 2 delas morreram, entre elas uma criança de apenas 10 anos. No mesmo dia do acidente com Cleonilson, outra vítima. Renato Pena do Carmo, de 32 anos, saiu para trabalhar e, infelizmente, não retornou. Ele sofreu uma descarga elétrica enquanto montava uma estrutura de som no Estádio Nacional Mané Garrincha. Após mais de 1 hora de tentativas de reanimação, o óbito foi declarado. O técnico de som foi enterrado nessa segunda-feira. Ele deixa a esposa e 2 filhas, uma de 3 e outra de 8 anos. A Arena BRB e a produtora do evento lamentaram o ocorrido. Outro caso aconteceu no Sol Nascente. Um homem de 29 anos foi eletrocutado em um poste de energia elétrica. A força da descarga foi tamanha que ele caiu de uma altura de aproximadamente 2,5 metros. Ele sobreviveu e foi levado para o Hospital Regional de Ceilândia com alguns ferimentos. A Neoenergia informou que o homem estava fazendo uma ligação clandestina no momento do acidente. Quanto a ligações clandestinas, além de ser ilegal, quem tem que fazer esse tipo de trabalho são empresas credenciadas para isso, com profissionais capacitados para esse tipo de atividade. Um dos casos que mais chocou o Distrito Federal aconteceu na quinta-feira. Um menino de 10 anos foi eletrocutado por um fio de alta tensão em Planaltina. Adrian Davi saiu do carro com a mãe para se abrigar embaixo de uma marquise. A criança se aproximou de um carro energizado e não resistiu. Em caso de tempestades, de ventanias, é comum cair fios se romperem e esses fios ficarem energizados em via pública. Caso isso aconteça, em primeiro lugar, num caso de tempestade, procurar nos protegermos embaixo de marquise, em edificações e procurar proteção. Não consegui, estou no veículo, dentro do veículo começou uma tempestade. Ficar dentro do veículo. Você permanece dentro do veículo, o veículo é um local seguro de descarga elétrica. Procurar não encostar em nenhuma parte metálica do veículo. A diarista Joselita Pereira, de 56 anos, sobreviveu por um milagre, como ela mesma diz.
A equipe da Record Brasília conversou com ela com exclusividade. O incidente aconteceu no dia 14 de março, em Taguatinga Norte. A mulher estava indo ao trabalho e, ao passar pela calçada, o guarda-chuva dela encostou no fio de alta tensão e, no mesmo instante, ela foi ao chão. Eu fico impressionada, né? Porque a gravidade não era para mim ter sobrevivido, não, mas foi um milagre de Deus mesmo. Acho que Deus estava ali naquela hora. Acho não, tenho certeza. Tenho certeza que Deus estava ali comigo naquela hora. O Corpo de Bombeiros reforçou que, nestes casos de choques elétricos, todo cuidado é pouco. Primeiro passo a seguir, jamais encostar com mãos nuas numa vítima que esteja levando uma corrente elétrica ou que tenha ocorrido. A gente não sabe, nós não sabemos se essa pessoa ainda está sofrendo a corrente elétrica ou não. Segundo passo, desligar, cessar a fonte dessa descarga elétrica. De que forma nós podemos fazer isso? Se for possível, desligar o disjuntor, se houver disjuntor, ou algum quadro de energia, alguma forma de desligamento. Mas não é possível, é um fio de alta tensão na rua, em via pública. Nós podemos, com segurança, desde que a pessoa tenha total segurança, lembrando que, primeiro, você tem que se proteger, senão você não vai conseguir mais ajudar essa vítima. Então, se possível, afastar essa fonte de corrente elétrica, de descarga elétrica, com um pedaço de madeira, um pedaço de borracha grande, um pedaço de madeira grande, ou algum material que não seja condutor elétrico.